Hoje vamos olhar para um dos padrões emocionais mais complexos e honestamente silenciosos dos nossos tempos. Aquela linha quase invisível que separa o ser amado de ser alvo de pena e de como a dor se pode tornar numa espécie de moeda de troca para não nos sentirmos invisíveis. Bem, vamos começar com uma pergunta que no fundo está no centro disto tudo. Será que eu só sei ser amado quando estou quebrado? É uma questão que mexe connosco, que incomoda, sem dúvida, mas é o ponto de partida essencial para conseguirmos desconstruir um ciclo que afeta muito mais gente do que se imagina. Este quadro resume na perfeição o paradoxo da nossa era digital. A felicidade genuína, um simples dia normal, parece que não gera interesse, não dá engajamento. Agora, a infelicidade interessante, aquela dor mais performativa, quase estética, como chorar ou ouvir música à chuva, essa pode explodir em atenção. O resultado? Um incentivo um bocado perverso. Ser infeliz de uma forma fotogénica pode render mais validação social do que estar simplesmente bem. E isto leva-nos direitinhos à nossa primeira secção. É aqui que vamos analisar como é que a dor, que devia ser uma experiência íntima, se transforma numa performance pública, num espetáculo que está constantemente à procura de uma plateia. A base para este espetáculo, muitas vezes, é o que podemos chamar de cuidado condicional. O que é isto? É um afeto que só aparece quando há um problema. A pessoa que o oferece não está à procura de um parceiro, está à procura de um paciente crónico. O interesse desaparece, evapora-se, no momento em que a outra pessoa começa a melhorar. Porquê? Porque o papel de salvador perde o seu propósito. E isto tem uma origem psicológica profunda, que muitas vezes nos leva lá atrás, à infância. Se uma criança aprendeu que só recebia atenção genuína, um abraço, um cuidado extra, quando caía ou ficava doente, o cérebro começa a assimilar esta equação perigosíssima que vemos aqui. A dor torna-se um atalho para a atenção, o sofrimento garante a presença do outro e ter um problema passa a ser a única forma conhecida de se sentir amado. Ok, agora que já percebemos o quê, vamos avançar para o porquê. Como é que este padrão não só se instala, mas se transforma num verdadeiro vício, num ciclo neurológico que é tão difícil de quebrar? O mecanismo é quase como uma slot machine emocional. Funciona assim. Primeiro, a pessoa partilha a sua dor, seja ela real ou um bocadinho amplificada. Depois, recebe a recompensa imediata. Comentários de apoio, mensagens, atenção. E o que é que acontece no cérebro? Liberta dopamina, o mesmo neurotransmissor de prazer que é ativado no jogo ou ao comer algo delicioso. O cérebro é assim treinado para repetir o comportamento, criando uma ligação direta entre expressar tristeza e receber uma recompensa química de validação. É um ciclo vicioso. O ponto crucial aqui é mesmo aprender a distinguir o apoio que cura da pena que aprisiona. O cuidado genuíno dá poder, ajuda a sair do buraco. A compaixão forçada, pelo contrário, alimenta a dependência. Não quer que o problema se resolva, porque a sua identidade de cuidador depende da existência desse problema. O sinal mais claro? Quando a pessoa melhora, quem oferece esta compaixão forçada entra em pânico. E é aqui que a análise se torna mais desafiadora, talvez mais pessoal. Chegamos àquele momento em que é preciso questionar o papel que se assume neste ciclo. É o de vítima passiva das circunstâncias ou o de estratega, ainda que de forma inconsciente, da própria dor? A pergunta é provocadora, eu sei, mas é necessária. Vítima ou ator? Ser vítima é sofrer com o que não se pode controlar. Ser ator, neste contexto, é usar o sofrimento como uma ferramenta, uma moeda de troca para obter um resultado desejado, como atenção ou cuidado. A linha que separa os dois é muito ténue e no início é quase sempre inconsciente. Porque este é o ponto de viragem. O que começa como um mecanismo de defesa aprendido para sobreviver emocionalmente, com a repetição, transforma-se numa escolha. Pode não ser uma estratégia fria e calculada, mas é um comportamento que se repete porque funciona. E no momento em que se torna uma escolha, mesmo que semi-consciente para obter um ganho, deixa de ser defesa e passa a ser uma forma de manipulação. Manter este papel indefinidamente tem um preço altíssimo e muitas vezes invisível. A credibilidade vai-se desgastando. Quando uma dor real e profunda surge, talvez ninguém acredite. Os relacionamentos genuínos afastam-se, exaustos pelo drama constante. Mas a perda mais devastadora é interna. A dor deixa de ser um estado passageiro e torna-se uma identidade. A encenação vira uma prisão e a pessoa a sua própria refém. E a consequência final e mais trágica deste ciclo está toda aqui, nesta frase. É aquele momento em que o personagem devora a pessoa. A identidade fica tão fundida com o sofrimento que a ideia de ficar bem se torna aterrorizadora. O medo de melhorar torna-se maior que a própria dor, porque melhorar significa arriscar deixar de existir aos olhos dos outros.
e de si próprio. Mas atenção, nenhum padrão é uma sentença. Reconhecê-lo é o primeiro e, sem dúvida, o mais poderoso passo para o quebrar. Vamos então para a nossa secção final, que é focada em passos práticos para a mudança. No fundo, a solução está toda neste princípio fundamental: aprender a ser feliz sem precisar de uma plateia. É sobre encontrar valor no próprio bem-estar sem a necessidade de validação externa. É descobrir a alegria no silêncio, na normalidade, sem transformar cada emoção em conteúdo para ser consumido. Este slide oferece um plano de ação muito claro. Primeiro, o Diário do Exagero, uma ferramenta de autoconsciência. Segundo, o teste do silêncio, que funciona como um filtro de relações, para ver quem fica quando o drama cessa. O terceiro passo, o pedido direto, é talvez o mais difícil, mas o mais transformador. Aprender a pedir apoio de forma clara e saudável. E por fim, o passo mais importante de todos, assumir responsabilidade. E isto não é sobre culpa, é sobre reconhecer o poder pessoal para mudar o guião da própria vida. E terminamos com esta ideia central, que é profundamente libertadora. O valor de uma pessoa não reside nas suas feridas. Não é preciso sangrar para merecer um lugar, para ser visto, para ser amado. Às vezes, o maior ato de coragem e de amor próprio é simplesmente permitir-se existir, inteiro, em paz e em silêncio, confiando que isso, por si só, é mais do que suficiente.